Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais uma temporada do Onboard em Tribos. Mas hoje quem tá no comando sou eu. Porque, como vocês podem perceber, eu me lesionei de novo. Tô de férias forçada. E hoje eu tenho a missão de falar de um esporte que eu amo, que é o patins. E pra isso, eu não poderia estar sozinha. Eu trouxe um time de amigos patinadores pra me ajudarem nessa missão. A gente tá aqui com a Marcela, com a Bruna, com o Caboclo, com a Gisela e com a Kika. É nóis! E a gente vai patinar. E aí? Bora! Então, Marcela, o que o patins é pra você e qual o lugar dele na sua vida? Cara, o patins pra mim é tudo. Como eu patino desde pequenininha, eu vim crescendo e ele foi acompanhando os meus estágios da minha vida. Tipo, eu não consigo me imaginar sem patins. Eu acho que quem me conhece também, ou principalmente que é do patins, nunca me viu sem o patins. Porque eu já saio de casa de patins. Tipo, se eu puder fazer tudo, já fui pro banco de patins. Tudo que eu puder fazer de patins eu faço. Tipo, adianta muito a minha vida. E como desde pequenininha ele me acompanha, então é a minha vida. Tipo, eu não me imagino sem o patins. E pra você, qual a melhor parte assim de patinar? Eu acho que é o que me desestressa, que tipo, eu coloco meu patins, até quando eu saio de casa o pensar em patinar, eu já tô tipo, me dá um embrulho no estômago, de tipo, ai nossa, eu vou patinar, é uma parada tão boa pra mim, que tipo, eu já fico nervosa antes de sair, cara, hoje é meu dia, hoje eu vou patinar. Aí quando eu saio e começo a patinar, é que vai tipo, tirando o meu nervosismo, que tipo, como eu sou mulher e tal, você chega na pista já é um baque. Tipo, fica meio hostil, porque tem muito menino, muito homem e tal, andando de skate, nem é a minha modalidade e tal. Aí você já fica meio assim. Só que aí, o que pra mim foi uma parada é ouvir música. Tipo, eu tô sempre ouvindo a música e ela que me faz ter o flow, de me soltar, de tipo, de eu não ficar agarrada de tipo, ai, tem muito cara e tal, eu fico meio assim. Só que se eu ponho o fone, já é outra parada, eu entro em outro mundo, é outro universo pra mim, que aí eu solto, eu vou fazendo as paradas, eu começo dançando, que eu adoro dançar também. Aí eu dou uma soltada assim, aí começo a fazer as paradas. Tem o dia que eu tô, vou fazer mais rampa. Aí tem dia que, ai não, tô caindo, não tá fluindo, vou ficar dançando. E aqui no Rio de Janeiro, quais pistas você já foi? Quais você mais gosta? Tipo, eu vim de Itaboraí. Lá só tem um Ralphzinho e eu nunca andei lá. Porque como eu vim dessa cidade pequenininha, tipo, a minha rua não era asfaltada. Eu tinha que ir pra rua da frente, que tinha um asfalto, e começar a andar lá. E tipo, eu fui desenvolvendo no inline coisas que eu queria passar pro quad. Aí eu, pô, meu sonho é um quad e tal, que eu queria muito dançar e me expressar, e eu tentava fazer com inline. Então, tipo, eu andava na rua da frente e aí eu ia pra uma quadra lá. Depois que eu me mudei pra Niterói, aí foi um mundo. Tipo, a gente ficou perto de uma pista que eu podia ir andando até ela, de patins. Ai, muito bom. Então, tipo, pra mim era a vida, é a minha... É uma liberdade, né, você poder sair de casa de patins e ir pra pista. Então era o skatepark lá de São Francisco, o Caminho Niemeyer, que é quando eu só quero dançar e ficar fazendo flow, então, tipo, é muito lá. Aqui, nessa pistinha que eu conheci também as meninas, eu já fui pra São Paulo. Gisela, a gente estava falando com a Marcela um pouco sobre os coletivos, sobre grupos. Me conta um pouco da sua experiência com os grupos no patins.
Curioso falar disso, porque eu hoje tenho um coletivo, né? Junto com outras meninas, assim, não sou só eu que faço, né? Afinal, é um coletivo. Mas até como eu comecei no patins, principalmente na modalidade de pistas e de ir pra rua e etc., foi muito com grupos, assim, a gente tinha um grupo de WhatsApp. E aí no meu primeiro dia de patins, alguém chegou e falou, olha, a gente tem um grupo. Eu falei assim, você não tá entendendo, no primeiro dia de patins? Não, mas a gente tem um grupo ali. Então, o patins pra mim, ele sempre significou você estar ali junto com outras pessoas, né? E aí, a partir do momento que a gente viu a comunidade crescendo, isso lá em 2021, 2022, a comunidade crescendo, a gente tinha uma comunidade aqui no Brasil, que era a CIB, que era importada lá de fora, que veio aqui pro Brasil e tentou mostrar um pouco da comunidade. E aí depois tiveram umas meninas em Florianópolis também mostrando a comunidade local. E o Brota Roller acabou surgindo disso também, da gente querer mostrar a comunidade local aqui do Rio de Janeiro, porque a gente via que era uma comunidade gigante, uma das maiores comunidades que a gente tem de Quad Aggressive aqui no Rio de Janeiro. E a gente não tinha essa representação assim do coletivo, do que era a gente. A gente tinha, óbvio, cada pessoa em sua individualidade, mas como coletivo, como grupo, assim, não tinha. E aí a ideia era muito isso. Então, até a gente achar o nome foi um pouco difícil, né? Então, o Brota Roller é muito isso, tentar trazer um pouco da gíria carioca, do brota, eu vou brotar na pista e tudo mais, pra nossa realidade ali do patins, né? Brota Roller, porra! E sobre essa questão da pista, Kika, como foi a sua experiência andando na pista? Como tem sido? Como é agora? Pois é, a minha história é um pouquinho diferente da delas. Porque quando eu comecei a patinar em 2015. Aí, em 2018, eu descobri que se praticava aggressive. Porque para mim, a modalidade em parque e em street só era possível com inline. Aí, aleatoriamente, eu vi um vídeo de umas meninas lindas no YouTube. E eu vi aquele patins e eu já patinava com o quad, só que só no plano. Aí eu vi aquele vídeo e falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Me deu aquele borboleta no estômago, é essa adrenalina que eu quero. Aí eu fui atrás de algumas pessoas. No Brasil só tinha uns 4 patins como o meu, do Concept. Eu não sabia a marca, não sabia modelo, não sabia onde comprava, da onde começar. Aí eu entrei em contato com um amigo meu de Brasília e com um trio de meninas, um coletivo, Supanova lá de São Paulo. Que eram as que praticavam isso também. Aí elas me deram a dica, eu montei meu primeiro Vans, o primeiro patins, e fui ser feliz na pista. Só que eu não sabia nem o que fazer, até hoje eu mal sei nome de manobra. Eu chegava na pista e eu queria me divertir, então eu me inspirava nos meninos do skate. E eu fui super bem acolhida. Isso é curioso, assim, eu nunca tive problema, tipo, de discriminação ou preconceito por ser a única mulher e única patinadora na época. Eu sentia que eu causava uma curiosidade nas pessoas. Eles ficavam curiosos, né, Ale? Eu, por exemplo, a Ale foi um dos primeiros que eu conheci. Aí eles me vinham filmando, pediam pra perguntar, ofereciam ajuda pra filmar. E foi indo. Aí quando chegou a pandemia, não, um pouquinho antes, voltando uns 6 meses antes, eu conheci a Marcela, que daí eu descobri que tinha mais uma menina aqui no Rio que também praticava o Aggressive. Foi a primeira pessoa. E aí depois veio a pandemia e deu um boom no quad, porque as meninas usavam isso como válvula de escape, né? É uma atividade ao ar livre, né? Então naquela flexibilização, isso. O pessoal começou a ir pra parque, pista. Exatamente. Era possível. E virou uma pirâmide, porque daí chegou a segunda geração depois da gente pedindo ajuda para montar o set do patins. Bruna, entende? A Ju, as meninas vieram a mim, e a partir disso vieram outras que foram perguntando para elas, entendeu? Aí essas outras que perguntaram para elas ajudaram outras, né? E vai crescendo. A gente chegou no coletivo da Gisela. Muito bom. Durante o programa a gente falou alguns nomes como inline, quad, mas a gente não chegou a explicar muito bem exatamente quais são esses modelos de patins.
E agora a gente vai mostrar um pouquinho da diferença desses patins e das possibilidades que cada um abre. Oi pessoal, eu sou a Raul e Bruna também, a galera me chama dos dois. Esse aqui é um quad específico para Aggressive. Ele tem um slide block aqui no meio para você poder pegar a quina ou encostar no corrimão, ó, desliza. O meu patins está ferrado, mas tem uns mais bonitos, caso alguém queira entrar nessa. E a diferença principal que eu acho que é do inline, deixa eu te mostrar o do Caboclo. Ele também tem esse grande block, só que as nossas rodas são diferentes. A dele é em linha e as minhas são paralelas. No caso eu tô com um inline que seria de passeio, né? Que não tem essa possibilidade de encaixe, etc. Mas possibilita um rolê mais fluido, de pegar pista, de fazer urba. E essa questão de mandar manobra é restrito à pista ou você consegue fazer isso em outro local? Não, eu, por exemplo, eu gosto muito de andar na rua, pegar umas escadas de pedregulho mesmo, os asfalto ferrado, o Caboclo também, né? O patins street ele está inserido tanto quanto a performance de parque, além da rua, né, que é onde o cenário foi construído em Nova York, onde os atletas eles performavam na rua, borda, corrimão. E aqui no Rio tem essa comunidade que tanto anda em parque quanto alguns andam na rua. Inclusive, às vezes, a galera do inline, principalmente, se junta para patinar em uns picos de rua. Então aqui no centro, aqui pertinho no centro do Rio, tem umas escadas em alguns prédios que ficam fechados de noite, aí a galera pula a escada. Já fui junto em um, foi muito maneiro. E quem não tem pista de skate perto de casa, se você tiver uma escadinha de uma, sei lá, farmácia de 2 degraus, já dá para pular, já dá para começar a aprender manobra mesmo. Exatamente. Ambas peças são diferentes, mas é aí que nosso esporte acaba se agregando, né? Sim. Entre si, que é performar nos mesmos lugares, procurar os mesmos picos, e acaba que nessa questão a gente acaba se incluindo, né? Tendo a inclusão, por mais que seja diferente, cada um dentro da sua comunidade, mas a gente acaba criando a inclusão através da própria rua. Creio eu, através tanto quanto patins, skate, bike. Acho que o único lugar onde a gente se une de fato para poder estar performando seria na rua mesmo. Galera, meninas, mulheres que ficaram com vontade de andar de patins, vir pra pista de skate, ser radical. Você pode morar em qualquer lugar do Brasil, vai ter alguém para andar com você, você não precisa andar sozinha. Conheça o Mapa das Minas, que é um site interativo que eu fiz com a minha amiga Radicalzinha, que você vai lá, procura seu estado e você vai ver todos os Instagrams das meninas que também patinam de quad nesse local. Então, para você achar esse site, você vai lá no perfil do Brota Roller no Instagram, que vai estar lá o link, e vem patinar com a gente. Pessoal, muito obrigada por participarem. Eu acho que a gente conseguiu falar muito bem desse esporte que a gente ama tanto. E vocês fiquem ligados que aqui no canal a gente vai ter em breve mais sobre patins. E é isso, a filmagem acabou, só que o nosso rolê não. Bora patinar?